Bom, a pedagogia Florença, ela se organiza com base em 5 princípios, que são 5 pés ou 5 pilares de apoio, né? Porém, eu costumo dizer que ela pode ser ainda mais resumida em um só princípio, que é sermos capazes de formar um laço de amor. E todos os outros 4 princípios, eles são um desdobramento desse primeiro. Então, sermos capazes de formar um laço de amor. Essa grande capacidade, ao mesmo tempo, um mistério humano em que 2 seres humanos podem se pôr em contato para que um apoie o outro e os 2 funcionem como uma só vida. Eu penso que é isso que um educador habilidoso, talentoso, sabe fazer. Ele apoia uma criança sem fazer com que ela se sinta menor, sem fazer com que essa criança se sinta incapaz, mas ao mesmo tempo que essa criança reconheça que ela precisa de ajuda, mas ela recebe essa ajuda de uma maneira harmoniosa, da maneira e do momento correto. E bom, isso tudo e muito mais coisas tem a ver com essa ideia de saber formarmos um laço que une 2 seres humanos, em termos específicos aqui na pedagogia. Depois nós temos um outro princípio, que é o nosso segundo princípio, chamado de ambiente preparado. O ambiente, ele é uma imensa necessidade na educação como um todo, e em especial na educação infantil. Ele é um agente educador, ele educa as crianças. Eu costumo dizer que o ambiente, ele é espaço, mas não é só espaço. O ambiente, ele é uma soma de espaço, de estrutura, de mobiliários, com o clima sentimental, emocional que os adultos geram nesse lugar. No caso de uma escola, de uma turma, é o clima gerado pelo educador com os seus alunos, somado à estrutura física desse lugar. Então, o segundo princípio remete a uma série de detalhes que devem compor um ambiente saudável, que significa um ambiente que oferece as experiências que cada criança precisa poder desfrutar em cada uma das etapas da sua vida. Isso para nós é um ambiente bem estruturado, um ambiente saudável, né? Depois nós temos um outro princípio bastante importante chamado de rotinas e rituais. É sabermos organizar os ritmos de vida dessa criança. Como nós podemos organizar a vida é através de um ritmo. O ritmo não é uma questão de pedagogia, antes de tudo, uma lei da própria existência, uma lei para que a vida possa existir. Porém, esse princípio nos explica como nós podemos estruturar ritmos saudáveis, adequados, para que a vida de uma criança muito pequena possa começar a se desenvolver. E aí entram também o tema dos rituais, que são fórmulas que permitem para uma criança muito pequena se situar nas 2 esferas em que a vida se manifesta, que são o tempo e o espaço. Essa criança não tem ainda conceitos, né? O que vai acontecer daqui 10 minutos, aquilo que vai ocorrer amanhã, ela não tem a noção de esquerda, direita, de mais para frente, mais para trás, não tem da mesma forma do que nós adultos, eu diria, para ser mais justo. Então os rituais, eles ajudam nessas transições, nesses movimentos, dentro desses ritmos, para que eles sejam mais suaves e, acima de tudo, compreensíveis para uma criança muito pequena. Depois nós temos um outro princípio que nós chamamos de limites e regras. Toda vida também se estrutura não só com base em ritmos, mas ela se estrutura com base em limites. O limite também é uma necessidade da vida. Se um rio ultrapassa os seus limites, nós temos uma enchente. Se eu flexiono demais um dos dedos da minha mão, eu posso ter uma lesão porque eu transgredi um limite. Ao mesmo tempo, se eu me limito demais, a vida não pode se expressar. Então, é uma das questões mais importantes da primeira infância, sabermos organizar os limites e depois, a partir de um certo momento, estruturar as regras, que são as normas sociais, as primeiras normas sociais que vão permitir a uma criança viver com outros seres humanos, ou seja, conviver. Então, esse princípio fala disso, né? E por fim, o nosso quinto e último princípio é um princípio chamado de observação ativa. Ele diz respeito ao educador saber, acima de tudo, se colocar na posição de um observador.
o que é uma mudança completa em relação à concepção tradicional que nós temos de pedagogia, em que o educador ele faz quase que tudo, ele faz a educação acontecer, ele faz as coisas pela criança. Nessa proposta, nessa pedagogia, nós temos a pretensão de que o educador se coloque como um observador, que ele saiba contemplar a vida dessa criança, né? Isso não tem a ver com passividade, não tem a ver com as crianças fazerem o que queiram, na hora em que queiram ou de qualquer modo, mas tem a ver, acima de tudo, com o educador intervir quando é necessário e saber quando é importante também não intervir e simplesmente acompanhar as crianças no seu desenvolvimento.